Fala aí, nerdzinho, tudo bem? Bom, aquilo que queremos é calcular, né, os principais elementos ali do polígono regular. Então nós iremos calcular lados e apótemas de um polígono regular inscrito e circunscrito na circunferência. Bom, é muito comum, né, de nós pegarmos, por exemplo, uma tabelinha ali e decorarmos ela para poder sabermos fazer esse tipo de questão. Mas eu vou te dar uma nova proposta, tá? Que seria você saber a ideia de onde surge e não precisar decorar nada. É só entender, tá bom? Então eu não vou nem no final fazer uma tabelinha para você. Eu queria que você entendesse a ideia. Tá bom, Gales? Então, por exemplo, eu tenho uma circunferência aqui. Esse segmento aqui é o lado de um polígono que está aqui inscrito. Mas, Gales, que polígono é esse? Sei lá, podia ser o lado de um triângulo, o lado de um hexágono, o lado de um quadrado, o lado de um icoságono. Então, eu estou dizendo que isso aqui é lado de um polígono qualquer. Vou escrever assim, ó, lado de um polígono qualquer, L. Tá bom? Beleza. E eu queria que você lembrasse para mim os elementos, o que é apótema e o que é raio. Bem, apótema é a distância do centro ao lado e raio é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. Então, se eu tivesse a curiosidade de traçar os dois rapidinho, ó, estou traçando, vem para mim, o raio da circunferência, olha lá, ó, traçando o raio da circunferência, e estou traçando também, deixa eu chamar aqui de R, né? Estou traçando também o apótema da circunferência, o apótema do polígono, que é a distância do centro ao lado. Bom, eu quero que você note que quando eu traço isso, eu acabo formando um triângulo retângulo. Não, antes de fazer, só consegue ver se uma parada comigo? Eu tracei o raio para esse lado, né? Mas você concorda que se eu quisesse, podia ter traçado também o raio para o lado de cá? Para quê, Gás? Não, só queria ver se você percebe. Sim? Tá. Então isso aqui também é raio, né? A partir de agora eu peço da sua ajuda. Lembrança de coisas que nós já estudamos. Primeiro, qual o nome que se dá a esse ângulo aqui? Ah, Gás, ângulo central. E o ângulo central nós aprendemos que no polígono regular, ele sempre mede 360 dividido pelo número de lados. Show de bola. Ah, tá certo, Gades, tá certo. Agora para pensar uma parada contigo, Gades. Você está vendo que você formou aqui um triângulo isósceles, dois lados iguais? E que, na verdade, esse apótema, ele representa nesse triângulo a altura do triângulo. E lembra que a altura de triângulo isósceles divide o ângulo em duas partes iguais. Cuidado, hein? A altura de triângulo isósceles divide a base, ou melhor, divide o ângulo em duas partes iguais. Então eu posso afirmar que esse ângulozinho aqui, ó, que o tio Gás deixou em destaque, vale a metade desse. Quanto que é a metade de 360 sobre n? Exatamente, 180 sobre n. Maneiro, Gales. Bom, uma outra coisa. Isso aqui tudo não é o lado do triângulo, melhor, o lado do polígono regular inscrito? Sim. Mas a altura do triângulo isósceles não divide a base em duas partes iguais? Sim, Galinho. Então significa que esse pedacinho aqui, ó, é o lado do polígono dividido por quanto? Por 2. Fechou? Bom, se fechou mesmo, agora eu vou me concentrar nesse triângulo retângulo. Me concentrando nesse triângulo retângulo, note que esse aqui, ó, é o cateto oposto a esse ângulo e esse R é a hipotenusa. Quem é que faz relação entre cateto oposto e hipotenusa? Trigonometria. Exatamente, seno. Então o seno desse ângulo, seno de 180 sobre n, é igual ao cateto oposto L sobre 2 sobre a hipotenusa, que é R. Então toda vez que eu precisar calcular, ter uma relação entre lado e raio, eu posso usar exatamente essa ideia. Fui claro? Ai, Gales. E o apótema? A mesma ideia, ó. Tá olhando para esse triângulo retângulo aqui? Em relação a esse ângulo, o A representa o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa, quem é que faz a relação? Cosseno. Então, cosseno de 180 sobre n é o cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é R. E aqui fica a segunda relação. Galinho, você está me dizendo que eu tenho que decorar essa fórmula? Não, não disse isso não. Isso não. Falei que eu queria que você entendesse a ideia. Por exemplo, imagina só que a questão traga para você, estou dando um exemplo, um hexágono regular. E diga para você que esse hexágono regular tem lado igual a 10. Lado igual a 10.
tem raio igual a 10. Galinho. Está escrito numa circunferência de raio igual a 10? É. Como será que eu faria para calcular o lado desse polígono? Devagar, sem medo. Ó, elementos que você aprendeu. Traça rapidamente o ângulo central. Lembra para mim? O ângulo central, você aprendeu que é 360 dividido pelo número de lados. Quanto que é 360 dividido por 6? 60. Então esse ângulo todo aqui vale 60. Mais devagarzinho, quando você traçar o apótema, olha lá que legal, ó. Quando você traça o apótema, você divide esse ângulo aqui ao meio. Então esse carinha aqui vale 30. Opa, verdade. Peraí, guys, verdade. O texto disse pra gente que ele queria que você calculasse o lado do polígono, do hexágono regular, sabendo que o raio vale 10. Amigos, sabendo que o raio vale 10, eu consigo tanto calcular o lado do apótema, o lado do polígono, quanto o apótema. Quer ver? Ó? Lado. Esse pedacinho aqui eu chamei de x, tá? E esse pedacinho aqui eu chamei de y. Como é que se encontra o x? Seno de 30 é cateto oposto x sobre a hipotenusa, 10. Só que seno de 30 você aprendeu lá naquela tabelinha lá que nós aprendemos em trigonometria, que vale meio. E se isso é verdade, x vai ser igual a quanto? Corta 2 com 10, 5. Acabou? Não. Porque se x é igual a 5, o lado é o dobro. Então o lado desse amiguinho, ó, o lado vai ser igual a 10. E cara, se eu quisesse o apótema? Bom, de novo, ó, já que eu tenho esse triângulozinho aqui na mão, ó, em relação a esse ângulo aqui, esse cara aqui é o cateto adjacente. Então se eu fizesse o cosseno, olha lá, do 30 ficaria igual ao cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 10. Só que nesse caso, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Maneiro. E se eu cortasse, né, e simplificasse, eu encontraria um y igual a 5 raiz de 3. E nesse caso, então, eu chegaria à conclusão que o y, que é o apótema, olha lá, apótema é igual a 5 raiz de 3. Pronto, aí eu acabo aqui. De boa mesmo? Jura? Então note que se eu conheço um dos elementos do polígono regular, eu consigo calcular todos os outros elementos. Como assim conheço um elemento, guys? Se ele me der o raio, eu consigo calcular o apótema e o lado. Se ele me der o lado, eu consigo calcular o raio e o apótema. E se ele me der o apótema, eu consigo calcular o raio e o lado por meio, né, desse triângulo retângulozinho aqui. Foi de boa mesmo? Vou te dar mais uma situação, mais uma ideia. Vem cá comigo. Bom, olha só. Vamos continuar na mesma ideia, tá? Eu não quero nenhuma formulinha na mão, eu quero só que você entenda o processo. Tá? Olha o que a questão está dizendo agora. Eu tenho um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. E aquilo que eu desejo é calcular o apótema e o raio da circunferência, sabendo que o lado vale 10. Gales. Também daria para calcular a altura, se fosse o caso, né? Porque a altura é L raiz de 3 sobre 2. Mas segura essa ideia aí. Bom, vamos pensar comigo uma parada? Elementos que precisam aparecer, tá? O apótema, que é a distância do centro ao lado. Olha lá, ó. Sair da frente já. E o segundo elemento que tem que aparecer é o raio, que é a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Se isso é verdade, vamos pensar um pouquinho. O raio é o que eu quero. Maneiro, Gales. O apótema é o outro cara que eu quero. Mas nós não podemos esquecer de uma coisinha mega importante. O que, Gales? Que se você traçar o raio do lado de lá, opa, esse amiguinho aqui, ó, virou o ângulo central. E se isso aqui é o ângulo central, quanto é que vale o ângulo central mesmo? 360 dividido pelo número de lados. E 360 dividido por 3 dá 120. Se esse cara todo aqui é 120, só isso aqui é metade. E metade é 60.
Bom, aí para eu acabar, lembrando que aqui é um ângulo de 90, né? O lado do triângulo equilátero, ele não falou que era 10? Então aqui é a metade. Sempre a metade do lado. O apótema sempre divide o lado em duas partes iguais. Ah, então aqui é 5. Então eu consigo encontrar tanto o apótema quanto o raio usando seno, cosseno ou tangente, né, desse ângulo aqui. Ó, em relação a esse ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Então, seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é o R, sobre a hipotenusa, perdão, o cateto oposto, que é o 5, sobre a hipotenusa, que é o R. Como seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, eu vou ter um pequeno trabalhinho. Não é muita coisa não, mas é um pequeno trabalho. Olha lá, ó, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, vou ter que cruzar. E ao cruzar, ficará, tio Galho vai sair e vai vir para cá, ó. R raiz de 3 igual a 10. Show? Se é verdade, R é igual a 10 sobre raiz de 3. E aí você não pode esquecer da racionalização, ó. Multiplique embaixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3. Dessa forma, o nosso resultado será 10 raiz de 3 sobre 3. Ah, verdade, Gales. Verdade. Fechou? Jura mesmo? De dedinho? Tá. Agora, segundo exemplo, segunda ideia. Quero calcular agora o apótema. Só que o apótema é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ai, Gales, ruim. Então você pode pensar, ao invés do apótema, usar esse amiguinho aqui, ó. Cateto oposto, cateto adjacente, que é a tangente. Ah, então não precisa usar só seno e cosseno? Não. Mas se você quiser muito usar seno e cosseno, você podia usar cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que nós acabamos de encontrar. Horroroso, horroroso. Melhor não. Tangente. A tangente de 60 é cateto oposto, 5, sobre cateto adjacente A. Então vamos lá? Aqui, ó, tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é o 5, sobre o cateto adjacente, que é o A. Fechou? Me lembra aí, quanto que é tangente de 60, hein? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Quem nunca ouviu essa música, hein? Fala a verdade. Então esse cara aqui, ó, raiz de 3. E se é verdade, pontinho, pontinho, pontinho. Ah lá, manda ver, ó. Botei about one e vou dar aquela cruzada, né? E ao cruzar ficou que A raiz de 3 é igual a 5. Logo A, ficou feio, jogar para baixo. Logo A é igual a 5 sobre raiz de 3. Que se você mandar aquela racionalizada, aqui ó, mandei ver naquela racionalizada, raiz de 3 embaixo, raiz de 3 em cima, chegamos à conclusão que o A é 5 raiz de 3 sobre 3. Pronto. E aí conseguimos calcular tanto, né, o apótema quanto o lado. Qual é a conclusão que eu gostaria de chegar com você? A conclusão é a seguinte. Cara, se você tem um polígono regular inscrito ou circunscrito na circunferência, você não precisa decorar a fórmula. Não precisa. Basta você pegar, né, o triângulo retângulo formado pelo apótema, pelo raio e pelo lado. E um dos ângulos sempre é 360, ou melhor, 180 dividido por n, que é o número de lados. Aí fica fácil de você fazer. Tá ok? Jura mesmo. Valeu, nerdzinho.